Oi, pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que não é muito legal e que nem todo mundo gosta. São os problemas. Quem de nós não tem problemas que atire a primeira pedra, não é? Todos nós temos algum problema na nossa vida, seja no nosso trabalho, dentro de casa. Sempre aparece um problema. Pode ser grande, pode ser pequeno, tanto faz. Todos nós temos problemas e temos dificuldades. E hoje, atualmente, no nosso mundo, nós estamos passando por um problema bem grande, que está pautado no surgimento de um vírus que, infelizmente, vem aí tirando a vida de milhares de pessoas. E é um problema que nós vemos todos os órgãos mundiais, todos os governos se unindo para tentar resolver. E que ainda não foi encontrada a resolução desse problema, né? Aquilo que vai resolver de vez. Ainda não foi totalmente encontrada essa resolução. Então, eles ainda estão em busca, estão atrás, tem várias teorias, tem vários estudos acontecendo, testes acontecendo, para que eles encontrem uma forma de resolver esse problema e a gente, enfim, consiga seguir a nossa vida normalmente, como nós estávamos fazendo, sem precisarmos termos que ficar aqui trancados em quarentena em casa, não é? E os problemas, eles são assim, eles às vezes surgem do nada, às vezes nós os causamos, e nós temos duas escolhas a fazer. Ou nós continuamos com o problema, ou nós criamos ideias, projetos para sair do problema. E agora, principalmente nessa fase, os problemas financeiros estão aumentando bastante porque as pessoas não podem trabalhar. As pessoas estão também perdendo seus empregos e isso tem preocupado muita gente. O governo está criando alternativas para ajudar o público, mas mesmo assim o governo vai ajudar um pouco, depois as pessoas não sabem o que fazer. E quem é que vai conseguir vencer essa dificuldade? Todos nós podemos conseguir vencer essa dificuldade se nós nos organizarmos, nos prepararmos e não ficarmos parados, ou seja, esperando que as coisas se resolvam sozinhas ou esperando que algo caia do céu, né? Aqueles que tiverem força de vontade para ir atrás, que tiverem ideias, que tiverem criatividade, que não tiverem medo de se desafiar, esses vão conseguir passar por essa fase. Por mais dificuldade que enfrentem, por mais difícil que seja, vão conseguir passar por essa fase. Então, para todo o problema, existe uma forma de resolver. Só que isso é algo que depende da nossa escolha. Nós vamos continuar vivendo o problema ou nós vamos vencer o problema e nos livrarmos dele? Bom, durante esse tempo, esses dias, eu venho falando em alguns vídeos sobre redação. E eu tenho focado muito na redação dissertativa argumentativa. Por quê? Porque, digamos que é o gênero textual, o estilo de redação mais usado dentro dos vestibulares ou dos concursos. Então, a dissertação ela é usada. Nós, às vezes, claro, temos algumas mudanças. Temos a dissertação mais expositiva, a dissertação mais informativa, mas a gente geralmente tem os textos focados na dissertação argumentativa, para que o aluno tenha chance de explorar os seus argumentos e colocá-los em prática. E para que assim os revisores, os corretores da prova tenham noção do conhecimento desse aluno e também da desenvoltura dele em relação à estrutura textual. Bom, é interessante que a gente analise, por isso, essa redação partezinha por partezinha. Eu fiz um vídeo que vocês podem acessar, onde eu falo as características gerais de uma redação dissertativa argumentativa.
como fazer esse tipo de redação. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima, se você quiser assistir, vai lá. Mas agora eu quero tirar os pedacinhos, digamos assim, né? Eu quero pegar partezinha por partezinha desse quebra-cabeça para que nós possamos estudar e entender melhor como isso funciona. Então, nós já falamos sobre os argumentos e agora nós vamos focar em como resolver o problema. Afinal, uma redação dissertativa argumentativa, ela sempre traz um problema que precisa ser desenvolvido, precisa ser resolvido. Ela traz uma tese que você vai ter que explicar, vai ter que falar sobre essa tese e vai ter que desenvolver isso e resolver esse problema. Então, a parte, digamos, uma das partes mais importantes, mas que é a mais interessante para essa situação, é a resolução do problema, que vem aonde? Na conclusão da sua redação. Então, quando você for concluir uma redação dissertativa argumentativa, você precisa concluí-la resolvendo o problema que você passou o seu texto inteiro ali falando, dissertando. E aí, às vezes ocorrem alguns probleminhas, né? Por quê? Porque as pessoas ficam com dúvida. Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Ou às vezes a pessoa faz a redação e pensa, não, mas eu coloquei resolução do problema, por que que eu não ganhei a melhor nota? Por que que não deu certo a minha redação? Pois é, isso vai depender muito da banca corretora, ou seja, do vestibular ou do concurso, da prova que você vai fazer. Por quê? Por exemplo, o Enem tem uma estrutura de correção. Já os vestibulares, dependendo de cada universidade, sejam as federais, as estaduais, as particulares, eles já têm uma outra estrutura, às vezes, de correção. E o concurso também. Porque geralmente ali os concursos e às vezes alguns vestibulares, eles não priorizam tanto a especificidade dentro da conclusão, dentro da resolução do problema. Então você não vai precisar especificar tanto como resolver aquele problema. Mas hoje eu trouxe para você alguns exemplos do Enem, porque eu tenho mais contato com a prova do Enem, já estudei um pouco sobre como ela funciona, então eu quero poder te trazer um pouco mais sobre isso para quem aí está para fazer o Enem esse ano. E essa prova já busca mais especificidade na resolução do problema, ou seja, ela exige que o projeto esteja especificado, que esse projeto seja detalhado. E aí nós vamos precisar seguir uma estrutura parecidinha com a que os jornalistas usam para colocar as notícias, para falar ali, informar as notícias para nós, né? O que um jornalista geralmente procura para construir uma notícia? Ele procura o que, né? Que aconteceu, quem fez, como, quando, onde. São bases que os jornalistas têm para criar uma informação, criar uma notícia. Então, o que, quem, como, quando e onde. Eles buscam essa informação, porque são as coisas que nos deixam mais, as informações que nos deixam mais curiosos. E aí nós queremos saber com quem aconteceu, o que aconteceu, como que isso aconteceu, onde que foi e em que momento, que horário, que lugar que isso aconteceu. Então isso faz com que o público fique curioso e aí por isso eles se baseiam nessas questõezinhas para criar a sua notícia, a sua informação. E na redação dissertativa argumentativa, a parte da resolução do problema não é muito diferente disso, porque dentro do Enem, como eu disse, eles buscam especificidade. Você tem que ser muito específico. E para que você seja específico, você vai ter que encontrar, vai ter que seguir algumas regrinhas, alguma estrutura ali de acontecimento e de explicação.
Bom, como eu sempre digo e sempre friso, eu acho mais fácil de nós entendermos certas coisas na prática. Por isso, eu vou te levar para os slides agora para que nós possamos analisar algumas conclusões de redações do Enem que foram nota 1000 dentro de diversos anos, para que nós tenhamos acesso a diversos assuntos e não fiquemos focados numa estrutura só. Então, para que a gente possa ver direitinho como isso deve acontecer dentro da sua redação. Vamos para os slides. Eu vou mudar aqui a minha tela e você vai me ver aqui no cantinho. Então, pessoal, como eu disse, eu peguei algumas redações para vocês, algumas conclusões de redações das provas do Enem anteriores. Então, nós temos aqui de 2019 até ali 2015. Eu peguei uma diferente da outra para a gente não focar no mesmo assunto, mesma estrutura, para a gente ver ocorrências diferentes, para ter noção de como isso funciona, né? Para que a gente não fique dentro de um sistema, de uma organização muito padronizada, e aí depois chega lá na hora, muda, ou você quer mudar alguma coisa, quer fazer de uma forma diferente e não sabe como fazer. Então, para que a gente tenha mais exemplos e você tenha mais leque de escolhas para usar na hora da sua redação. E aí, nós começamos aqui pela redação do Enem de 2019, que tinha como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, nós temos a redação do Daniel Gomes, um dos alunos que conquistou a nota 1000 na redação. E um pouquinho do porquê ele conquistou a nota 1000, nós vamos ver agora na conclusão, ou seja, na resolução do problema. Leia comigo esse trechinho aqui e preste bem atenção. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, então vejam, fiz algumas marcações em vermelho e eu vou te explicar o que são essas marcações, porque elas estão aqui. Olha só. Posto isso, o Ministério da Cultura deve. Então aqui nós sabemos quem, né? Quem é que vai resolver o problema, segundo ele, segundo o projeto do Daniel? O Ministério da Cultura. Então temos o quem? Quem vai resolver? Ministério da Cultura. E ele deve fazer o quê, né? Aqui diz que ele deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área. Então, o que ele vai fazer? O que o Ministério da Cultura vai fazer? Um amplo debate, né? Ele vai fazer um amplo debate com esses profissionais. Para quê, né? Para mais o quê? Para lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil. Então, ele vai lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil com a finalidade de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano, então, como esse plano vai ser feito? Agora o como. Como esse plano vai ser feito? Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. E aí a gente já tem também, né, através de quem vai ser feito isso, né? Para quem isso vai ser feito? Esse projeto, ele vai ser feito para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, ele diz, continua completando, o governo federal deve também. Então, mais um quem aí que também vai participar, o governo federal. Mediante, então, como que ele vai participar, né? O que ele vai fazer? Oferecimento de incentivos fiscais. Incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos, né? Para que isso ocorra. Então, o que ele vai fazer? Oferecimento de incentivos fiscais. Como? Através do incentivo aos cinemas, né? Incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. E aí depois ele termina falando ali de acredito que seja uma série ali, Cine Hollywood. Acredito que seja uma série.
Então, você viu que está bem detalhada essa resolução de problema sobre a democratização do acesso do cinema, né? As pessoas, o que era para ser falado? Que nem todo mundo tem acesso ao cinema e que nós precisamos democratizar isso, fazer com que todas as pessoas tenham acesso à cultura. E aí, ele colocou ali bem explicadinho quem vai fazer, né? O Ministério da Cultura, o governo federal, né? O que vai fazer? Vai lançar um plano, como? Através de amplo debate, né? Quando que isso vai ser feito, né? Aí ele não especificou tanto, mas tá bem explicado dele, né? Também tá explicado com quem, né, que vai ser feito, para quem que vai ser feito isso, para as pessoas de baixa renda, para os estudantes de escolas públicas. Então, tá bem especificada essa conclusão do Daniel Gomes, né? Bem resolvido o problema, fez um projeto bem especificado. Vamos ver mais um exemplo aqui. Deixa eu só passar aqui o slide. Foi, acho que foi. Peraí, passou 2. Pronto. Vamos ver agora, então, uma redação do Enem de 2018, também dentro das redações nota 1000, para que a gente tenha mais acesso ao que essas redações fizeram para conquistar a nota 1000, né? Para que nós possamos ver realmente na prática como isso acontece. E que tinha como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí, a Jamile Borges concluiu a sua redação, resolveu o seu problema da seguinte forma. Vamos olhar. Entende-se, portanto, que é necessário que a população entenda os riscos do controle de dados. Desse modo, cabe às. Então, quem vai fazer? Escolas. Ela diz ali, cabe às escolas. Então, já sabemos o quem vai fazer. Desenvolverem a percepção dos perigos da cognição preguiçosa para a formação da visão do mundo dos seus alunos. Então, o que a escola vai fazer? Ela vai desenvolver essa percepção dos perigos, né? De ser preguiçoso, né? Vai ali na internet, pega tudo o que vê, não questiona nada, compartilha tudo, né? Não tem um filtro para aquilo que realmente está vendo. E como que a escola vai fazer isso? Mediante aulas de informática unidas à disciplina de sociologia, voltadas para uma educação não só técnica, mas social das novas tecnologias. E a gente já tem praticamente o onde vai ser feito, que são nas escolas, né? Como a escola vai fazer ou quem vai fazer. O local a gente também já sabe que são as escolas, e quando nas aulas de sociologia, a gente já vê ali, né? A fim de ampliar nos jovens o interesse por diferentes opiniões e, consequentemente, reduzir os efeitos adversos da problemática. Posto isso, será superado o controle do comportamento do usuário e não mais viveremos em um Brasil análogo à trama de Black Mirror. Outra série, né, que os alunos buscam ali para ter um embasamento, para poder fazer uma citação, poder fazer lembra o argumento de exemplificação, né? Usar um exemplo nos seus argumentos. E aí a gente viu a da Jamile, super explicadinha, os dados bem detalhadinhos, um seguido do outro, aí você conseguiu ver ainda melhor isso funcionando. Mais uma, então, do Enem de 2017, que é a redação da Yasmin Lima Rocha. E o tema do Enem de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E aí nós vamos fazer agora a leitura da conclusão da Yasmin e vamos ver como ela resolveu o problema da sua redação. Nesse sentido, urge que o Estado, então aqui já temos quem vai fazer, né? Lembra o quem? O Estado vai fazer. Por meio de, através do que, como ele vai fazer, né? Do envio de recursos ao Ministério da Educação, como
promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Então, aqui ela também coloca o objetivo, né? Além de quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, ela ainda coloca qual é o objetivo de todo esse projeto, que também é necessário a gente encontrar ali. Outro sim, e aí ela inclui mais alguém que precisa trabalhar na resolução dessa questão. ONGs, então as ONGs também, temos mais um quem vai resolver o problema. As ONGs também devem resolver o problema e devem promover, então, através da mídia, né? Como que elas vão promover isto? Através da mídia, e aí o que elas vão promover? Campanhas que conscientizem a população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, PEA, como fosse concedido a este o direito à educação e à equidade de tratamento por meio da difusão do uso de Libras e também a difusão, né, espalhar difundir esse uso de Libras, né, pelo nosso país, ter mais acesso a isso. E aí, dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios, a consolidação da formação educacional de surdos. E aí a gente já vê que a estrutura dela está um pouquinho diferente da estrutura de antes, né, da aluna de antes, que era Jamile Borges, e aqui a Yasmin, ela muda um pouco a estrutura, se você perceber, porque na da Jamile estava tudo bem certinho, né? Quem, o que, como. Aqui ela dá uma mudadinha, né? Quem, o Estado. E aí, como? Por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação. E o que? Eles vão promover a construção de escolas especializadas e a capacitação de profissionais. Então, ela deu uma mudadinha na estrutura, mas todos os detalhes estão ali. Se você, né, percebeu ali comigo analisando os detalhes, eles estão ali, são encontrados na redação dela. Mais um exemplo para nós. Então, quanto mais exemplos, mais prática, mais fácil da gente entender. E agora a gente vai ler a redação da Larissa Cristine Ferreira, do Enem de 2016, que tinha como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É a primeira fase do Enem, porque eu não sei se vocês lembram que nesse ano o Enem teve 2 fases de acontecimento lá por causa de alguns problemas que deu. Se você pesquisar, você vai saber. Mas a primeira leva de provas teve como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí, na sua conclusão, para resolver o seu problema, a Larissa diz o seguinte: infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe a quem? Ao governo federal. Então, o quem nós já temos. E o que eles vão fazer? O que esse governo federal vai fazer? Construir delegacias especializadas em crime de ódio contra a religião. Então, eles devem, né, construir essas delegacias. Para que fim? Para que finalidade? Com que intenção? Atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Então, eles vão construir essas delegacias, né, o governo federal. Como que eles vão construir isso, né? Aí, o ideal também seria ter colocado, através de alguma verba destinada ao Ministério de Segurança Pública. Bom, poderia ter incrementado mais, mas já ficou uma ótima redação porque ela explica super bem.
Ainda cabe, ela continua, à escola, então temos mais um quem vai fazer essa ação, de criar palestras sobre as religiões e suas histórias. Então, aqui o que ela vai fazer, o que essa escola vai fazer, né? E com que intenção? Visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, e aí ela inclui mais um quem, a sociedade também deve se mobilizar em redes sociais. Então, como que a sociedade vai se mobilizar? Através das redes sociais. Para fazer o quê? Né? Conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. E assim poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. E aí ela cita o exemplo que ela usou durante todo o texto dela, que foi de uma literatura, né? E temos mais uma, então, a última agora para a gente analisar, que é uma redação do Enem de 2015, do Caio Nabuyoshi Koga, e vamos ver o que ele escreveu para resolver o problema que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, o Caio disse o seguinte: o pensamento conservador, machista e misógino é fruto do patriarcalismo e deve ser combatido a fim de impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram oprimidas. Para este fim, é necessário que quem? Estado aplique corretamente a lei. Então, faça o quê? Aplique a lei. Como? De que forma o Estado vai fazer isso? Acolhendo e atendendo a vítima e punindo o violentador. Além de promover a conscientização nas escolas sobre a igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. Então, dessas duas formas, o Estado vai fazer isso. E aí a gente vê onde que o Estado vai fazer isso, né? Dentro da sociedade, dentro das escolas. Ali a gente tem um exemplo dentro das escolas que o Estado vai fazer isso. Cabe também mais alguém que vai ter que trabalhar para resolver a questão, a sociedade civil. O apoio às mulheres, então o que eles vão fazer? Eles vão apoiar as mulheres e os movimentos feministas que protegem as mulheres e defendem os seus direitos. De que forma? Expondo a postura machista da sociedade. Dessa maneira, com o apoio do Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre a igualdade de gênero, é possível acabar com a violência contra a mulher. E aí nós vemos bem detalhadinho também na redação do Caio, na conclusão dele, a resolução do problema, como eu falei para vocês. Então, para a gente poder fazer um resumão disso, de como que eu vou construir essa minha resolução do problema, como que eu vou resolver essa tese, essa situação, de que forma? E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente pode usar a regrinha dos jornalistas. Quem? Então, o que tem que entrar na minha resolução do problema lá na minha conclusão? Quem vai resolver o problema? Que órgão, que instituição, que indivíduo? Eu tenho que colocar quem vai resolver o problema. E o que esse quem vai fazer? O que esse quem vai fazer para resolver o problema? Ele vai fazer alguma ação, algum projeto? Ele vai criar alguma lei, algum decreto para que isso seja resolvido? Onde que essa ação vai ser feita? Ou essa lei, esse decreto? Vai ser em uma escola, em uma empresa, em um hospital, na sociedade, nas redes sociais, no Congresso ou na Câmara? Em que lugar que vai ser feita essa ação, vai ser criado esse projeto, vai ser criada essa lei, esse decreto para resolver esse problema? E como, pessoal? Como que ele vai resolver o problema? Através de um projeto, de um aplicativo, de um folder, da prisão de alguém, de multas, né? De que forma esse problema vai ser resolvido? E aí, claro, você deve colocar também, né, qual a finalidade. Então,
como vai ser resolvido e qual a finalidade, o que isso vai mudar, como isso vai melhorar. E aí você encerra a sua resolução de problema na sua redação do Enem. Assim parece mais prático, não é? A gente olhando como funciona, olhando o texto, olhando as marcações, vendo como esses alunos construíram, não fica assim mais simples para que nós consigamos colocar no papel as nossas ideias? É quase como você criar um projeto, né? Uma ideia. Então, não é um bicho de sete cabeças, não é tão terrível quanto parece resolver o problema, resolver a sua tese. E agora eu volto com vocês aqui na tela inteira para a gente terminar esse vídeo. E eu espero ter te ajudado, eu espero que o vídeo tenha tido importância para você, que você tenha entendido melhor como construir a conclusão da sua redação dissertativa argumentativa, como resolver esse problema. Como eu falei aqui, eu peguei o Enem, que é muito mais específico nessa conclusão, nessa resolução. Outras provas não buscam tanto essa especificidade, então você não vai ter que seguir tantas regras. Por isso é bom você estar sempre ligado nos editais de cada vestibular, nas explicações direitinho, dos concursos também. O que vai ser pedido para você? O que vai ser o principal? Mas no Enem você já sabe que você precisa usar a especificidade ali na sua resolução. Então, se esse vídeo te ajudou, se abriu um pouco a tua visão, a tua mente, comenta comigo, me diz ali se foi bom, se te deu uma ajuda e não esquece de compartilhar porque tem mais pessoas que precisam entender melhor como isso funciona, precisam de ajuda na sua redação para que esse ano seja o seu ano e você consiga essa aprovação e consiga entrar para o curso que você deseja, para a universidade que você deseja, consiga passar no concurso que você tanto sonha. E eu quero te ajudar a realizar os teus sonhos e a ter transformação na sua vida. Eu acho que isso é o principal. Então, não esquece disso. Também não esquece de deixar o teu certinho aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, também badala lá o sininho e te inscreve para continuar recebendo, porque às vezes o YouTube não manda os vídeos, não informa, então é bom você confirmar ali as notificações para que você possa estar recebendo o aviso quando sair um vídeo novo. Que você tenha um bom dia pela frente, terá mais aula, mais vídeos essa semana. Fique ligadinho aqui no canal, nós nos vemos. Até!